Novo Testamento, lição de número 33. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Estamos aqui para mais um encontro com a palavra e você é muito bem-vindo para o nosso programa de hoje. Você não tem curiosidade de saber como era a igreja logo no seu início? Preste atenção no programa de hoje porque é sobre isso que vamos falar. Em nosso programa estamos estudando toda a Bíblia, um livro de cada vez. Começamos com o livro de Gênesis e agora estamos no 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos. Um livro histórico que registra como foi a primeira geração da igreja. Quando iniciamos o estudo do livro histórico do Novo Testamento e a história da igreja, eu o desafiei a observar qual era o propósito da igreja, a promessa dada à igreja, o poder dado à igreja e a performance da igreja. Quando falamos em performance, nos referimos à pregação dos apóstolos e o comportamento daqueles que formam a igreja. O livro de Atos fala sobre gente. Também pedi que você observasse tudo que se referia à perseguição contra a igreja e ao problema que começa dentro dela. Observamos o surgimento de certos padrões à medida que os líderes da igreja do Novo Testamento começavam a lidar com esses problemas. Esses padrões nos servem como exemplo ainda hoje. Lembre-se que os relatos histórico-bíblicos nos servem como exemplos e avisos. O que mais encontramos no livro de Atos são exemplos. Esses exemplos estão nos padrões que a igreja criou à medida que lidava com seus problemas e com a perseguição durante a primeira geração da sua história. Fizemos uma lista de 10 marcas visíveis da igreja invisível que são a essência do que a igreja deve expressar. Há ainda outros padrões no livro de Atos que eu gostaria que você descobrisse com a leitura que vai fazer dos 28 capítulos de Atos. Logo depois do Pentecostes, no início da igreja, se estabeleceu um padrão, a doação. Ninguém era dono de nada. Os que tinham propriedades vendiam e traziam o resultado da venda para os apóstolos, a fim de que o dinheiro fosse distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Esse é um tipo de socialismo puro. É uma evidência do que a Bíblia chama de santidade. A palavra santo significa que pertence a Deus. Nos tempos do Pentecostes, as pessoas viveram um tipo de santidade que resultava num total desprendimento dos bens materiais e por isso eles doavam tudo. Eles davam muito mais do que o dízimo ou as ofertas e sacrifícios. Como evidência da santidade de cada um, resultado do Pentecostes, eles davam tudo o que tinham. Outro padrão que observamos no livro de Atos é a desobediência civil. Esse é um padrão muito interessante. Você está lembrado que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Com isso, Jesus estava perguntando: vocês acham que nós, povo hebreu, que fomos conquistados pelos romanos, devemos pagar impostos? Os líderes religiosos quiseram pegar Jesus quando lhe perguntaram se os judeus deveriam ou não pagar impostos, porque se ele dissesse não, Roma o prenderia, e se ele dissesse sim, estaria tomando partido a favor de Roma contra o povo de Deus. Jesus pediu que lhe trouxessem uma moeda. Ele a pegou e perguntou: de quem é essa figura na moeda? Responderam: de César. Jesus respondeu: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava dizendo: essa moeda tem a imagem de César, portanto, deem a ele a moeda. E você tem a imagem do próprio Deus gravada em você. Por isso entregue-se a Deus e dê o dinheiro a César. Deus não vai pedir o que é de César, mas vai haver ocasiões em que César vai pedir o que é de Deus, mas você não poderá dar. Jesus deu ordens para que os apóstolos pregassem e ensinassem sobre o Evangelho de Jesus Cristo.
Quando as autoridades civis e religiosas ordenaram que eles não falassem mais no nome de Jesus, eles ponderaram: somos simples pescadores analfabetos e não sabemos nada sobre obediência ou desobediência civil. Teremos que decidir o que é certo. Todos sabemos que Jesus nos mandou pregar e ensinar, então vamos pregar e ensinar. Depois de decidirem isso, eles fizeram uma reunião de oração. Quando foram novamente confrontados pelas autoridades a não mais falarem no nome de Jesus, eles imediatamente responderam: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Isso é desobediência civil. Existem ocasiões em que os cristãos têm que praticar a desobediência civil. Percebemos que a desobediência civil torna-se um padrão no livro de Atos. No capítulo 5 de Atos encontramos outro padrão na igreja primitiva, a disciplina. Como eu já disse, além da perseguição, a primeira geração da igreja primitiva também passou por problemas internos. A primeira geração de cristãos tinha decidido que venderia suas propriedades e traria o dinheiro da venda para os apóstolos. Entre eles havia um homem chamado Ananias e sua esposa Safira, que tinham vendido sua propriedade. Eles mentiram aos apóstolos a respeito do valor da venda. Pedro demonstrou um discernimento fantástico. Quando Ananias disse qual era o valor da venda, Pedro perguntou: por que você mentiu para o Espírito Santo? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. E isso é muito sério. Ananias caiu morto no chão. Os jovens vieram, enrolaram seu corpo e o levaram para ser sepultado. Quando Safira, sua mulher, a mulher de Ananias, chegou, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro então respondeu: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E ela caiu morta no chão. Não é à toa que os primeiros cristãos eram tão tementes a Deus, hein? Talvez seja por isso que os pregadores impõem certo respeito. Não gosto de falar que sou pastor ou pregador. Uma vez eu estava numa festa e disse a uma senhora que eu era pregador. Ela estava conversando e fumando, e quando ouviu isso, se engasgou todinha. Por que ela ficou tão constrangida? Talvez a razão esteja lá atrás, em Pedro e na disciplina da igreja primitiva. O mesmo também acontecia com os profetas do Velho Testamento. Havia duas coisas que mantinham a pureza da igreja primitiva. Uma delas era a perseguição. Só aqueles que tinham um compromisso verdadeiro e sincero como discípulo de Cristo se dispunham a fazer parte da igreja. A outra coisa era a disciplina. Este é outro padrão observado na igreja do Novo Testamento. Observamos outro padrão da igreja primitiva no capítulo 6 de Atos. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus Cristo por ocasião do Pentecostes e conferiu a eles dons espirituais. Esses dons capacitaram os discípulos para o ministério. Os dons espirituais são dados aos discípulos e os são diversificados porque os ministérios são diversificados. Quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, ou seja, controladas pelo Espírito, uma das primeiras coisas que notamos é a diversidade. As Escrituras não dizem nada sobre um ser igual ao outro. Não, não e não. Se eu estiver cheio do Espírito e você também, pode estar certo de uma coisa: nós seremos bem diferentes um do outro. Os meus dons e ministérios serão diferentes dos seus. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele dá dons espirituais para capacitar o povo para os vários ministérios. Todos os dons são espirituais. Alguns deles são pastorais e outros são práticos. Os dons pastorais são para aqueles que ministram a palavra de Deus, são para o pastorado e ensino, para aquele que pastoreia ou ensina as ovelhas. Atos 2:42 fala sobre esse ensino continuado e constante. Esse pastor professor tem o dom pastoral para a oração e ministração da palavra. O capítulo 6 de Atos fala sobre o crescimento da igreja. Milhares foram acrescentados no dia de Pentecostes. Mas no capítulo 6 percebemos que este número se multiplicou e uma grande multidão de pessoas vivia num tipo de comunidade cristã. Elas davam o dinheiro da venda de seus bens e viviam num sistema puramente socialista. Imagine uma comunidade de milhares de pessoas vivendo juntas e tendo de ser alimentadas diariamente. Os apóstolos tinham de ter um sistema organizado que suprisse as necessidades daquele povo.
Surgiu então no capítulo 3 mais um padrão. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Daí que surgiram o que chamamos hoje de diáconos. Os diáconos eleitos tinham a responsabilidade de gerenciar a igreja, enquanto aqueles que tinham o dom pastoral dedicavam-se ao ministério pastoral. Você se lembra de Gideão, que derrotou centenas e milhares de midianitas com apenas 300 homens? Um versículo de Juízes afirma que a chave daquela vitória foi o comprometimento daqueles 300 homens com Gideão. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. O capítulo 6 de Atos sugere que existe um lugar específico no corpo de Cristo para todos os discípulos batizados pelo Espírito Santo que têm a unção do Espírito, os dons do Espírito e a capacitação no Espírito para exercer o seu ministério. Todos os que têm a unção do Espírito Santo têm dons espirituais. Alguns desses dons são bem práticos e outros pastorais. Se alguém recebeu o dom como o de Maria, o seu dom é pastoral. Mas se o seu dom faz como Marta, seu dom é prático, de ajuda, de governo ou administrativo. Estes dons são tão espirituais como os do tipo de Maria, de pregação, ensino ou evangelização. Cada um dos discípulos deve ocupar o seu lugar, tomar a sua posição dentro do corpo de Cristo. Quem é Marta tem que trabalhar como Marta, e quem é Maria tem que trabalhar como Maria. Quando a igreja aplica esse padrão, é abençoada e cresce. Você já descobriu qual é o seu dom? Ore, busque a Deus e depois que você descobrir qual é, tome sua posição e dedique-se totalmente ao seu ministério. Anos atrás fui pastor de uma igreja em crescimento. Quando ela já estava com muitos membros, algumas pessoas me aconselharam a fazer um curso para executivos que me ensinasse a analisar, organizar, delegar, supervisionar, agonizar, esse tipo de coisas. Não é incrível as pessoas sugerirem que eu estudasse os métodos seculares e a administração como se a igreja fosse um negócio. Eu sei que existem negócios envolvidos no crescimento de uma igreja. Muitas igrejas trabalham com grandes orçamentos, o que implica em negócios a serem feitos. E quem deve encabeçar os negócios? Francamente, não acho que deva ser a equipe pastoral. Creio que os pastores sabem muito bem para que foram chamados e podem dizer para a congregação: elejam pessoas que tenham o dom para essa área e deixem que eles cuidem disso. Deixem que eles assumam suas posições, porque nós vamos nos dedicar à oração e à ministração da palavra. Descobrimos outro padrão no capítulo 6 de Atos. Eles tomaram a decisão de separar diáconos e disseram: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja qual foi o resultado. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. É muito difícil para um pastor ser também o administrador da igreja. Às vezes as igrejas acham que podem exigir isso porque, afinal de contas, o pastor recebe para supervisionar tudo, desde lâmpadas queimadas até a fachada da igreja que precisa ser restaurada. Não importa o que, é obrigação do pastor cuidar de tudo. Aí, no domingo, quando o pastor sobe no púlpito, todo mundo fica querendo saber por que o pastor não prega mais aquela pregação poderosa de antes, que fazia tanta gente se converter. Sabe por quê? Porque não dá para ele fazer as duas coisas, pastorear e administrar a igreja. Preste atenção na frase, a oração e ao ministério da palavra. Não era só a pregação da palavra de Deus. Um dos acontecimentos mais importantes da história da igreja foi a palavra que se tornou carne. O que vocês acham que acontece quando uma pessoa com o dom pastoral prega a palavra? A palavra eterna se torna carne. Frequentemente, quando a palavra de Deus é pregada, ela se torna só um monte de palavras, um credo, uma doutrina ou uma teologia que não multiplica o número de discípulos. Essa palavra não tem poder. É só um monte de informações sem poder de transformação. Para que a palavra de Deus seja ensinada com a força do Espírito, é necessário que o pastor professor se dedique integralmente à oração.
Uma vez no início do meu ministério, quando era jovem, eu quis causar uma boa impressão na igreja. O pastor que trabalhou antes de mim não fazia muitas visitas aos membros, e decidi que seria o maior visitador da história daquela igreja. Nunca vou me esquecer disso. Uma vez fui visitar um banqueiro às 10 da manhã de uma segunda-feira. Ele se virou para mim e disse: "Olha, eu estou ocupado, mas muito ocupado mesmo. Jamais ligue para mim às 10 da manhã de uma segunda-feira. Quando eu vou à igreja no domingo, quero ouvir alguém que tem uma palavra de Deus para mim. E se você é esse homem, é melhor começar a trabalhar." Foi difícil para mim ouvir aquilo. Você não acha que aquele homem tinha um jeito sutil de se comunicar? Mas eu fui repreendido e edificado. O meu lugar era transmitir uma mensagem poderosa no púlpito da igreja. Hoje vejo que ele estava definindo o meu chamado. O pastor-professor tem que ter uma palavra de Deus para o povo. E para que isso aconteça, ele tem que orar, ministrar a palavra e dedicar a semana inteira a isso. Esse é mais um padrão que se destaca no livro de Atos. A diferença é entre os diversos dons. Quando todos conhecem os seus dons e se posicionam em seus lugares, o corpo de Cristo torna-se dinâmico. Outro padrão que emerge das páginas do livro de Atos é o martírio. No capítulo 7, Estevão morre por causa da sua pregação. Os mártires foram sementes que fizeram a igreja crescer. A perseguição não apenas deu um prumo à igreja, como também a fez crescer. Saulo de Tarso presenciou a morte de Estevão por causa de sua fé, inclusive segurando a capa daqueles que o apedrejaram. A conversão de Saulo, aquele que se tornaria o missionário mais dinâmico da história da igreja, pode ter sido influenciada pelo martírio de Estevão. O martírio também é outro padrão que observamos no livro de Atos. Outro padrão que observamos nesse livro é a prática de simonia. Pedro foi para Samaria para inspecionar o ministério de um homem chamado Felipe. Lá ele conheceu Simão, um mago. Você já ouviu a frase, "Existe mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia"? A Bíblia não nega que exista bruxaria, mas ela nos ordena ficarmos longe desse tipo de coisa. Simão tinha poderes sobrenaturais porque mexia com os espíritos do mal. Quando ele viu as pessoas recebendo o Espírito Santo através da imposição de mãos dos apóstolos, fez uma confissão de fé. Ele ofereceu dinheiro e disse aos apóstolos: "Dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Algumas traduções amenizaram as palavras de Pedro: "Pereça você e seu dinheiro." Mas, na verdade, o que Pedro disse foi: "Vá para o inferno, você e o seu dinheiro." Foi exatamente isso que Pedro disse a Simão. Simão pôs seu dinheiro de lado e Pedro profetizou um monte de coisas que aconteceriam com ele por ele ter pensado em comprar o Espírito Santo com dinheiro. Mas Simão respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Mesmo tendo professado sua fé e tendo sido batizado, está claro que ele não tinha se convertido de verdade. Houve um período escuro da igreja em que tudo era comprado, até o cargo para arcebispo, uma posição cobiçada e de muito poder. Infelizmente, essa simonia, esse tráfico de coisas espirituais, também acontece na igreja de hoje. Será que o presidente da igreja é o empresário mais rico e de maior prestígio da congregação? Se for, pode ser simonia, hein? Pedro estava mostrando que isso é condenado na igreja de Jesus Cristo. Outro padrão encontrado na igreja de Atos é a cura. Este livro enfatiza muito a cura. 1/3 do ministério de Jesus foi dedicado à cura. Ele iniciou seu ministério com o manifesto, você está lembrado? "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e também para libertar os oprimidos." Depois de fazer essa declaração, Jesus saiu para praticá-la. Vimos isso no Evangelho de Lucas. Quando iniciamos o estudo do livro de Atos, eu disse que esse livro poderia ser intitulado Os Atos do Cristo Ressurreto através dos Apóstolos. O mesmo Cristo que usou 1/3 do seu ministério curando, na igreja de Atos, trabalhava através dos apóstolos.
Lemos que quando Pedro andava pelas ruas, os doentes eram trazidos e colocados no chão, porque se a sombra de Pedro passasse sobre o doente, ele seria curado. Não é tremendo imaginar que a sombra de um homem passando sobre outro poderia curar? É muito bonito também. Esse é um detalhe de Pedro, mas todos os apóstolos curavam. O ministério deles dava muita ênfase à cura. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João estavam indo para o templo e um homem estava sentado junto ao portão. Fazia 40 anos que aquele homem estava paralítico e precisava de alguém que o carregasse para aquele lugar. Ali ele mendigava aos que iam para o templo. Esse homem chamou a atenção de Pedro, que lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Não é fascinante? Hoje, em muitos lugares, a igreja é muito rica. Na verdade, certas igrejas têm uma riqueza incalculável. Já ouvi alguém dizer que hoje a igreja não pode dizer: "Não tenho prata nem ouro." E outra pessoa respondeu: "Mas também não pode dizer anda." Pedro não tinha um tostão. Ele disse: "Não tenho prata nem ouro, mas tenho algo, e isso que tenho dou a você. No nome de Jesus, ande." Esse homem se levantou e andou, e não tinha como alguém duvidar do acontecido. A Bíblia conta que ele saiu andando, saltando e louvando ao Senhor. Durante toda a sua vida, por 40 anos, ele não pôde andar. Mas ele entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus. Você se lembra quando Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda, no capítulo 5 de João? Lembra que falamos que aquela cura tinha sido estratégica? Esta cura de Pedro também foi estratégica. Ela deu aos apóstolos uma oportunidade de pregarem o Evangelho. As autoridades religiosas ficaram incomodadas quando viram aqueles pescadores analfabetos pregando no templo. A Bíblia conta que os escribas, os saduceus e os fariseus ficaram muito insatisfeitos e contrariados com a pregação dos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus. Os fariseus eram ortodoxos e acreditavam, pelo menos intelectualmente, nas Escrituras. Os saduceus eram os liberais daqueles dias. Mas nem os saduceus nem os fariseus criam no sobrenatural, nem na pregação da ressurreição. Eles não gostaram nada do que os apóstolos estavam fazendo. Mas quando eles prenderam os apóstolos e os proibiram de pregar, já era tarde demais para negar a cena do paralítico andando, pulando e louvando a Deus no meio do templo. Todos sabiam que durante 40 anos aquele homem tinha estado largado na porta do templo, um pobre aleijado. Agora lá estava ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Ninguém podia negar isso. Contra fatos não há argumentos. Aquelas autoridades espirituais tentaram de todas as maneiras possíveis impedir o ministério dos apóstolos, mas eram sempre confrontados com os milagres que os apóstolos faziam. Aquele tinha sido mais um milagre de cura. Observando esse ministério de cura no livro de Atos, que é um dos padrões da igreja do Novo Testamento, descobrem que ele se baseia. Ele é o poder sobrenatural do Espírito Santo na igreja do Novo Testamento. Depois de estudar o livro de Atos, poderíamos dizer que Deus saturou a igreja com o poder do Espírito Santo. Será que podemos chegar a esta conclusão se compararmos a igreja primitiva do Novo Testamento com a igreja dos nossos dias? Deus derramou poder sobre a igreja do Novo Testamento. A performance da igreja depende do poder que Deus tem derramado sobre ela. Parte dessa performance era a cura sobrenatural, a cura divinal. Não se esqueça desse padrão quando estiver lendo o livro de Atos. Fico por aqui. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.